A paz do Senhor, irmãos. Neste vídeo nós vamos dar continuidade ao curso Trindade na aula 3 deste curso. Na aula número 2, nós trabalhamos esses dois textos gregos aqui, certo? E nós vamos dar continuidade, ok? Vamos lá. Agora aqui nós temos outro texto e aqui fica interessante. Kai ego erotesso, aqui nós vemos já um verbo no futuro, né? Esse sigma aqui ele é característico do tempo futuro. Erotesso ton patera kai alon. Eu deixei em vermelho porque essa palavra é muito importante, tá? A gente vai trabalhar sobre ela. Parakleton, detalhe que esse paráclito aqui, ele está no acusativo e ele combina com alon, tá? Vamos lá. E alon aqui, nesse sentido, ele trabalha como um aditivo, tá? Então, alon, acusativo, e parácleton, né, é acusativo também. Dosei himin rina mene met rimon eston aiona. Não sei se os irmãos estão conseguindo acompanhar. Aiona aqui. Vamos lá. Top pneuma tes altheias. Ho cosmos o dinatai. Laben, aqui eu tenho o infinitivo, tomar, ou receber, no caso aqui. Hot o theory, auto o diagnoski, auto rimeis diagnoscite. Essa terminação aqui é da segunda pessoa do plural, o vós, né? Porque ele vós não conheceis, né? No caso aqui, auto hot parhemin mani kai en hemin estai. Ok, então vamos lá. O que nós temos aqui é o seguinte. E eu, aqui eu já tenho um sujeito, tá? A análise sintática aqui é muito importante. Você tem e eu é o sujeito, né? Essa conjunção aqui, ela trabalha na ideia de conectar o texto, que no caso, versículo 15 ao 16, então, dando a sequência, a narrativa de Jesus, e eu, no caso aqui, se eu está no nominativo, então ele trabalha aqui como sujeito, rogarei, certo? Futuro, então eu vou pedir, então esse aqui já é o verbo. Este verbo, rogar, é a ideia, eu vou rogar, pedir, né? Pedir a quem? Aí você precisa de um objeto, um complemento, um predicado. Qual seria? Ton patera. Então, nesse caso aqui, ton patera é o objeto direto de erotesso. Então, eu, sujeito, vou pedir, e aí eu vou pedir para quem? Qual que é o predicado, complemento, o acusativo? O objeto direto deste verbo seria ton patera, eu vou pedir ao pai. Então, ao pai, ele trabalha aqui também como eu vou pedir para ele. Então, ele é o destino com o qual eu vou pedir, certo? Então, nesse sentido, o que nós temos aqui é divisão de pessoas. Jesus é um sujeito, tanto que ele é colocado no nominativo, ele é o sujeito número 1, e patera aqui é uma outra pessoa, tá ok? Aqui nós já vamos desmistificar, vamos aqui refutar, destruir, desconstruir o unicismo. Então, aqui nós já temos o sujeito e aqui o predicado, certo? O complemento do verbo. Então, nesse sentido, eles não podem ser a mesma pessoa. Então, a trindade até aqui permanece intacta. O unicismo perde aqui. E outro, a gente já vai trabalhar sobre esse alon, ele é muito importante. Consolador, parácleton. Alguns pronunciam como paracleto, né? Mas, assim, o acento ele está aqui nesse A, mas é só questão de pronúncia mesmo, mas tá bom. Parácleton, docei, então esse docei aqui, ele já é um verbo, e geralmente ele é um verbo bitransitivo, ele pede dois complementos, né? Então, a ideia aqui é o seguinte, e dará, esse aqui também está no futuro.
ele dará. Então, Deus, no caso aqui, né? Jesus está orando a Deus e Deus vai dar. Aí a ideia, o que ele vai dar? Então, esse verbo, ele pede um complemento, um predicado, um objeto direto. Quem? Ele vai dar outro Consolador. Então, aqui você pode ver que isso aqui já está no objeto direto. E por que isso acontece? Porque Jesus, ele vai falar, eu não vou deixar vocês órfãos. A ideia aqui é que Jesus era aqui na terra, enquanto ele estava na terra, Jesus era aquele que cuidava dos apóstolos, mas Jesus ia ascender aos céus, ia morrer, ia ressuscitar. Então ele fala, não vou deixar vocês órfãos, eu vou pedir ao Pai e o Pai vai dar outro Consolador. Então a ideia aqui é clara, né? Eu vou subir para o Pai, mas eu não vou desamparar vocês, o Espírito Santo vai ficar no meu lugar. Então isso força com que o Espírito Santo seja outra pessoa distinta de Jesus, ok? Então ele vai dar o quê? Outro Consolador. Então não pode ser Jesus, tá? O Consolador aqui não tem como ser Jesus. Justamente por conta do contexto. Então, outro Consolador ele vai dar, só que lembra que eu falei que isso aqui é um verbo bitransitivo? Ele pede outro complemento. Então, você precisa de um objeto indireto. Tá, ele vai dar o quê? Ele vai dar o Consolador, tá ok? Mas para quem que ele vai dar? Ele vai dar para nós, ou no caso aqui, para vocês. Então, para vocês. O objetivo disso é que ele permaneça, essa conjunção é uma conjunção de finalidade, objetivo, ele permaneça com vocês para sempre. Então a ideia é de que o Consolador ele vai ficar conosco para sempre. Então, enquanto Jesus não voltar para arrebatar a sua igreja, aquele que estará ministrando aos nossos corações, cuidando de nós e dando seguimento ao plano de Deus, é o Espírito Santo. Ele vai estar conosco, vai nos convencer do pecado, da justiça, do juízo, vai ficar conosco para sempre. Esse aiona é a ideia até o fim da era, que era... nós sabemos que essa era aqui é este mundo. Então, até o fim do tempo que Deus determinou para este mundo, tá? Nesse sentido. Aí, esse topneuma, ou topneuma, ele trabalha como um explicativo, tá? Isso aqui é um sujeito, na verdade, ele está no nominativo, então ele trabalha aqui como um sujeito, mas a ideia é de que ele vai explicar que outro consolador que é esse, tá? Então, a concepção aqui é mais ou menos esta, tá? Isso aqui é um sujeito, porque ele está descrevendo quem é, mas essa é uma descrição explicativa. Ao mesmo tempo que ele nomeia, ele dá um nome, ele também explica. Então, quem que é esse outro Consolador? Então, ele vai dizer, ele é quem? O Espírito topneuma tes aetheias, ou seja, o Espírito da verdade, né? O Espírito verdadeiro, que testifica da verdade, mais ou menos isso. O qual, aqui já é um pronome relativo, aqui a gente já vê o Espírito Santo tomando pronomes, o qual, isso aqui também já ressalta a personalidade do Espírito Santo, então ele já toma um pronome, esse pronome ele inicia aqui a ideia de você voltar, em vez de ele escrever novamente o Espírito Santo, ele então escreve novamente essa expressão, o pronome relativo ele serve para repetir expressões. Então, em vez de ele escrever o Espírito da Verdade, aí vírgula, o Espírito da Verdade, de novo, ele coloca o qual, então simplesmente ele se refere novamente com esse pronome aqui, certo? E por receber um pronome, isso qualifica-o como um ser pessoal, tá? O qual o mundo, certo? Então aqui ele coloca as pessoas ímpias, no caso, não podem receber, né? Aí a ideia é que eles não podem receber. Quem? O mundo, as pessoas ímpias não podem receber o Espírito Santo, certo? Aí aqui eu vou criar uma ideia explicativa, né? Eu já vou criar a ideia de uma oração subordinada. Por quê? Por conta da conjunção aqui, certo? Então eu vou criar aqui o seguinte, ó. Hot, então a ideia de uma oração explicativa. Então agora eu tenho a oração principal e agora eu já vou explicar, certo? Então o que ele vai dizer? O mundo não pode receber. Então por que o mundo não pode receber o Espírito Santo? Porque o mundo não vê o Espírito Santo.
né? Ele não tem discernimento espiritual. Ele não conhece. Você vê que o verbo aqui é gnoskei. A ideia de não ter intimidade com ele. Novamente o pronome repetindo aqui. Ó, e veja só, isso aqui é um pronome pessoal, hein? Aqui é um pronome relativo, aqui é um pronome pessoal, tá? E é repetido 2 vezes. Não vê a ele e não conhece a ele, tá? Tá bom. Então não vê e nem o conhece, né? Então essa que é a ideia. Aí o mundo não pode receber o Espírito Santo porque é ímpio, porque não se converteu, porque ainda não se foi regenerado. Essa que é a ideia. Mas vocês conhecem-no. Olha, 3 vezes o pronome pessoal aparece aqui. Vocês o conhecem, né? Ou seja, vocês têm intimidade com ele. Porque, novamente, aqui uma ideia explicativa, ele permanece com vocês, né? Ele está entre vocês, ou melhor dizendo, aqui a ideia de permanecer, ele permanece entre vocês e entre vocês estará. Ou seja, dentro de vocês. Aí é que a ideia é essa. Aí a questão é, aqui o verbo mene permanece no meio de vocês. Aqui ele vai dizer dentro de vocês. Então, aqui é a questão que Jesus já está prometendo a vinda do Espírito Santo. Já está profetizando o Pentecostes, ok? Vamos lá. Lá em Atos 2. Mas ok. O que acontece aqui mais ou menos é o seguinte. O Alon, que é todo o problema que nós criamos aqui. Nós não. Os unicistas que ficam criando o problema do Alon. Né? Não, mas esse Alon aqui, ele... Alguns dizem que esse Alon não existe no texto original. Bem, está provado que ele está aqui, tá ok? Qualquer texto que você pegar esse aqui, ele vai estar. Ele está em todos os manuscritos. Mas eu não vou nem trabalhar com essa questão. Eu vou pegar um dicionário. Esse dicionário aqui é um dos melhores dicionários, tá? O dicionário TDNT, né? Dicionário Teológico do Novo Testamento, tá ok? O que esse dicionário ele vai dizer? Inclusive, ele é um dicionário até em inglês. Você pode ver que aqui está escrito em inglês. Mas vamos lá. O que ele vai dizer? Aqui, no caso, está traduzido, tá? Em português. Eu coloquei traduzido. Alos, né? Aí, deixa eu explicar. Aqui, os irmãos vão ver que tem um sigma. Sim, porque alos, neste aqui, ele está aparecendo na sua forma léxica, nominativa. Aqui ele está aparecendo como predicado, como complemento do verbo. Por isso que ele vai aparecer como um acusativo. Mas é a mesma palavra, tá bom? Certa vez uma pessoa me questionou, mas irmão, você está mencionando essa palavra aí, mas assim, no texto ela está escrita de outra forma. Aí eu tive que explicar para ele. Uma vez me questionaram sobre isso, a gente estava conversando sobre Romanos, e aí eu citei a questão da lei, nomos, que está no nominativo. Mas aí ele falou, mas irmão, ali no texto grego não está nomos, está nomo. É porque aí eu tive que explicar para ele. É que lá no texto grego está conjugado no caso genitivo. Aí eu tive que explicar. Então, amados, é a mesma palavra, tá? Só está em conjugações aqui em caso diferente, ok? Dado isso, nós vamos continuar aqui. O que significa halos? Halos, ele é para você entender halos, você tem que comparar com heteros, tá? O que acontece? Qual que é a diferença de halos para heteros? E detalhe, aqui deveria ter uma aspiração, tá? Deveria ser mais ou menos assim, tá? Heteros, tá? Eu sei que aqui tá aparecendo um i, mas aqui tem um acento aqui que vai fazer uma pronúncia aspirada, então vai ficar heteros, ok? O que acontece? Halos, ele denota diferença numérica em o que? Distinção a diferenças qualitativas. Fantástico! O que o texto está dizendo? O texto está dizendo que esse halos, ele identifica número e não qualidade. O que é isso? O que significa? Significa que eu, né, pai,
e aqui no caso Espírito Santo, representado pelo Consolador, tá? Eu é o primeiro, a primeira pessoa aqui que é Jesus. Patera, aqui é a segunda pessoa que é o Pai, né? E aí ele vai dizer Alon. O que que é isso? Que a terceira pessoa, né, ela tem a mesma qualidade, veja só que não é diferença qualitativa. Então isso significa que o Parácleton, ele tem a mesma qualidade da segunda pessoa, a mesma qualidade da primeira pessoa, ele tem a mesma essência, a mesma qualidade dos dois, mas o que que ele é? Ele é distinto numericamente, ou seja, ele tem a mesma essência dos dois, mas ele é um ser numérico diferente. Então, aqui você tem uma pessoa, aqui você tem duas pessoas, aqui você tem três pessoas. Veja só, isso não é inserção minha, isso é um dicionário, tá? Quem está dizendo isso é um dicionário. Fantástico quando eu li isso aqui, né? Alos. Vamos lá, novamente, aqui ele vai dar mais informações sobre halos. Aqui ele colocou uma ideia resumida e aqui ele vai adicionar mais. Adiciona, o que halos faz? Isto além de, deixa eu explicar. Em ideia numérica. Então, halos é para diferenciar de número. É isso além daquilo. Então, ou seja, é novamente na ideia numérica, de ele estar adicionando números, né? Héteros distingue um de dois. Por quê? Porque o héteros é a ideia de qualidade. Então, o primeiro, vamos colocar aqui, né? Eu tenho o número 1 e o número 2. Então, o número 1, ele tem uma qualidade, né? E o número 2, ele é diferente do número 1. Por que que ele é diferente do número 1? Porque aqui no caso, eu estaria usando héteros. Então, ele tem uma qualidade diferente do número 1. Então, ele distingue o 1 do 2, em sentido de qualidade, tá? Aí, o que ele vai dizer? Todo héteros é um halos. Aí, pronto. Vocês estão falando, não estão entendendo mais nada. Deixa eu explicar isso aqui, né? O que ele está dizendo é que todo ser que vejamos assim, se o número 2, né, tem uma qualidade diferente da número 1, né, do número 1, é óbvio que eles não vão ser as mesmas pessoas. Então é por isso que ele está falando que todo héteros, todo ser que tenha diferenças qualitativas, né, ele então será seres numéricos, porque o primeiro ser tem uma qualidade e o segundo ser tem outra qualidade. Então, eles são seres distintos, de qualidades distintas, tá? É por isso que ele fala que todo héteros é um halos. Mas, detalhe aqui, ó, muito importante, nem todo halos é um héteros. Por quê? Porque nem todo ser que é distinto numericamente é distinto de essência. É exatamente o que o texto está dizendo. O Filho, o Pai e o Espírito são três pessoas em número distinto, mas compartilham da mesma essência. Veja só que isso aqui é um léxico, um dicionário que está dizendo, tá? Halos geralmente denota simples distinção de indivíduos, novamente na questão numérica, né? Agora, o que é héteros? Héteros envolve a ideia secundária de diferença de espécies. Então, a ideia é de que, nesse caso, se em vez de halos fosse héteros, então eu teria que o Espírito Santo é de uma espécie, de uma qualidade, de uma essência distinta. E não é o que o texto está dizendo. O texto está dizendo que o Espírito Santo ele é diferente do Pai, ele é diferente do Filho, mas ele compartilha da mesma essência. Ele só é diferente numericamente. Ou seja, isso significa que o Espírito Santo é um ser distinto do Pai, é um ser distinto do Filho, mas eles compartilham da mesma essência e são um único Deus. Tá ok? Três pessoas em um único Deus. O texto é claro, o texto é simples, não tem como argumentar, não tem o que dizer acerca disso, tá ok? Bem, dado essa introdução, nós temos mais coisas aqui, tá? O que acontece? Deixa eu só explicar uma coisa aqui. Os irmãos estão vendo aí que aqui eu tenho um texto em hebraico. Eu tentei colocar em um formato um pouco mais bonito, mas não foi, tá? Eu não consegui transformar isso aqui num formato mais bonito, ok? Então, infelizmente, ficou com essa fonte. Mas, Vayeri kasher hit'u oti Elohim mibeit
Avi, tá? E aqui eu coloquei de forma literal. É lógico que o hebraico não se traduz de forma tão literal assim, né? O hebraico ele é bem desconexo. Então, literalmente está escrito: e foi que quando eles, detalhe que o verbo aqui está no plural, tá? A mim causaram a sair Deus, aí Deus aqui também está no plural. Tanto o substantivo está no plural e tanto o verbo está no plural. Da casa de meu pai, tá? E aí eu coloquei uma assertiva aqui. No entanto, assim como no grego, a ordem do hebraico é desconexa, sim, porque se você for ver, aqui no grego eu tenho literalmente o seguinte: e eu pedirei ao Pai e outro consolador dará para vocês. No português, isso não faz sentido. No português deveria ser: e eu pedirei ao Pai e ele dará para vocês outro consolador. Ou ele dará para vocês, ou melhor dizendo, seria mais ou menos assim. A segunda assertiva seria: e ele dará outro consolador para vocês. Então, essa seria a ordem sintática no português, tá? Só que no grego não tá assim. E a mesma coisa acontece no hebraico, a ordem ela é desconexa, tá? É isso que eu estou explicando, né? Então, o que acontece? Em português, temos apenas duas variações quanto ao número, sim, o número de um substantivo. Ele pode ser singular, né? Ou ele pode ser plural. Sim, no português, no caso, né? Português. Em hebraico, no entanto, nós temos três formas. Nós temos o singular, nós temos o dual para representar pares de pessoas. Então, você tem dois olhos, né? Então é um dual. Você tem dois pés, é um dual, né? Duas mãos, é um dual. Então, e plural quando é mais de dois, né? Então, obviamente, três ou mais, né? Dual é para dois apenas. Em hebraico, a forma dual é usada para coisas que vêm em pares. É o que eu falei: olhos, orelhas, mãos. A palavra Elohim e o pronome nós são formas de plural, definitivamente mais de dois. Então, veja só. É a definição aqui do que significa isso aí. E aqui embaixo eu já expliquei. E aqui eu coloquei isso aqui para representar que essa é a tradução correta, organizando aqui o texto de forma literal e a tradução correta. Como que ficaria? E foi que quando eles quem? Né? Deus, por isso que você tem separado por vírgula, detalhe que está no plural. Quando eles quem? Deus, né? Me fizeram novamente, ó, veja só, plural, sair da casa de meu pai. Aí você fala, mas, gente, que história que é essa? Pois é, eu estou provando no hebraico que isso aqui está no plural. Agora, judaizantes, binitarianistas, eles não falam isso para você. Jamais que uma pessoa vai apresentar esse texto e vai falar: não, o verbo aqui é um verbo rifil, perfeito, terceira pessoa, masculina, no plural. Ah, não, não pode, porque se falar isso vai desconstruir toda a doutrina deles. Então, não fala porque não pode. Amados, vamos parar de ser desonesto. Isso aqui está no plural, tá? Aqui esse prefixo aqui mostra que está no refil. E esse shurek, ele mostra que está no plural, tá ok? Mas assim, eu vou parar o vídeo por aqui para não ficar muito longo. E a gente tem muito mais coisas para trabalhar aqui. Só quis dar esse gostinho aqui para vocês acerca desse texto em hebraico, que ele está no plural, irmãos. Não tem como escapar. O Antigo Testamento também fala sobre Trindade. E veja só que é Gênesis 20:13. Eu não tenho visto ninguém falar desse texto aqui. Poucas as pessoas, né, que falam desse texto aqui, ó. Eu conheço Gênesis 1:26. Esse aí é clássico, todo mundo menciona. Mas Gênesis 20? Quem que menciona? Os judaizantes não falam isso para você, mas tá no plural sim. E tem mais coisa aqui, tá? Eu vou dar uma palhinha para vocês aqui. Ó, por exemplo, aqui, Gênesis 35, verso 7, né? Vaiven shan mizbeach vaikra lamakon el beit el kishan niglu. Detalhe aqui no verbo niglu. Elai Haelohim, né? Então, aqui é a tradução. E construiu ali um altar e chamou o lugar de El Bet El, porque ali
Se revelaram, detalhe que isso aqui também está no plural, esse verbo aqui está no plural, tá? É um nifal perfeito 3MP, ou seja, terceira pessoa masculina no plural. O shurek mostra plural e o nun com que mostra o nifal, tá? O tronco nifal. E Elohim é clássico que está no plural. Então, se revelaram para ele o Deus. Então, Deus, né? Na tradução a gente traduz no singular, mas no hebraico está no plural. Então, Deus se revelaram. Então, isso é legal, porque tanto o verbo e tanto o substantivo estão no plural. O que isso significa? Significa que Deus é um só, né, em questão de divindade, mas ele é três em pessoas. Entendeu? Simples. E aqui eu tenho também em Isaías, né? Isaías 54, versículo 5. Né? E, enfim, eu não vou trabalhar com Isaías aqui, mas aqui já tem a tradução, tá? Eu só teria que explicar para vocês que no caso de Isaías, aqui eu tenho um sufixo pronominal da segunda categoria, e esse sufixo do tipo 2 ele marca o plural no hebraico, tá? E detalhe também nessa palavra aqui, que eu vou querer mencionar também, depois, talvez no próximo vídeo, se o senhor assim permitir, tá ok? Mas aí tá aí para vocês verem aí, tá? A tradução já tá aí, e é só para dar um gostinho para vocês que sim, nós temos textos no Antigo Testamento que fala da Trindade, que menciona tanto o verbo e tanto o substantivo no plural. E eu já imagino que alguém vai falar, irmão, mas isso aí que você está mencionando é plural majestático, irmão. Não, irmão, isso aí você já está distorcendo. Não é bem assim. A questão ali nesse texto é plural majestático, amado. Calma, eu já sei desse tipo de argumento e eu tenho resposta para ele, tá bom? Fiquem na paz do Senhor. E no próximo vídeo a gente continua, se o Senhor assim quiser. Mas antes de terminar aqui, eu queria dar uma orientação. Os PDFs, tá, irmãos? Eles vão estar lá no meu canal no YouTube, não. No Telegram, tá bom? Os PDFs estão lá no canal do Telegram. E, irmãos, muitas vezes eu coloco conteúdo no canal no Telegram e não posto aqui no YouTube. Então, vocês têm que me seguir por lá também, tá? Mas, assim, o importante é a gente ficar firme com o Senhor, é a gente se apegar, ler a palavra, estudar a palavra do Senhor, aprender mais que Jesus está voltando. Nós precisamos nos arrepender, precisamos parar de ser herege, parar de pregar heresia, se render à palavra do Senhor, certo? E vamos, então, verdadeiramente buscar ao Senhor de verdade, enquanto Ele pode ser achado, antes que seja tarde demais, tá ok? Fiquem na paz do Senhor e que Deus abençoe vocês em Cristo Jesus. Amém?